Saudações a todos. Essa videoaula é dedicada à determinação das fórmulas de adição. Nosso objetivo é determinar as fórmulas para o cosseno e o seno da soma e da diferença de dois ângulos. Nós faremos aqui uma demonstração apenas no caso em que alfa e beta são positivos menores do que π sobre 2, e o caso geral nós observamos que reduz-se a este. Bom, para obter as fórmulas, nós inicialmente consideramos aqui essa figura que é 1/4 do círculo unitário. Aqui é o quarto referente ao primeiro quadrante. Nós traçamos o segmento OB', o segmento que forma com o eixo X um ângulo alfa. Traçamos o segmento OC, um segmento que forma um ângulo beta com o segmento OB'. Nós traçamos também esse segmento pontilhado CB', que é perpendicular ao segmento OB'. E também traçamos o segmento A'B, que é paralelo ao eixo X. Baixamos a perpendicular passando por C, perpendicular ao eixo X, aqui o ponto de interseção chamei A. Traçamos também a perpendicular passando por B' ao eixo X, e a interseção eu chamo de B. O comprimento de OC é 1, pois ele é o raio do círculo unitário. E a partir dessa figura nós iremos deduzir as fórmulas de adição para cosseno e seno. Vou começar observando o seguinte: nesse triângulo OA até esse ponto de interseção, vou chamar aqui de C', nós temos aqui o ângulo alfa. Esse ângulo vou chamar de gama. Observe que esse outro ângulo aqui também é gama, porque ele é oposto pelo vértice. Como eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, nesse triângulo eu tenho o ângulo alfa, gama e de 90 graus, e nesse outro triângulo eu tenho, no triângulo C', A', B', eu tenho um ângulo de 90 graus e um ângulo gama, então esse ângulo aqui só pode ser alfa. Sendo esse ângulo alfa, como o ângulo CB', C' é de 90 graus, esse ângulo aqui só pode ser gama. Então eu tenho no triângulo C, A'B', eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo gama, portanto, a única dedução possível para esse ângulo é o ângulo A'C'B', é que ele seja de medida alfa. Bom, para continuar a demonstração, eu vou apagar aqui essas anotações para tornar a demonstração mais limpa. Agora nós iremos observar o triângulo OB', Esse triângulo OB', ele tem um ângulo reto aqui nesse vértice. Sendo esse ângulo reto, então a medida do lado CB',
ele é o cateto oposto a beta, portanto a medida desse lado deve ser seno de beta vezes a hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, nós concluímos então que a medida desse lado é seno de beta. Analogamente, como o lado OB' é o cateto adjacente a beta, a medida desse cateto só pode ser cosseno de beta vezes a hipotenusa, portanto, a medida desse cateto só pode ser cosseno de beta. Como a hipotenusa mede 1, nós temos aqui cosseno de beta. Vamos agora nos concentrar no triângulo OBB'. Nesse triângulo nós temos aqui em B, no vértice B, um ângulo reto. Portanto, nós deduzimos o seguinte. Observamos que o lado B'B ele é oposto ao ângulo alfa, portanto a sua medida é seno de alfa vezes a hipotenusa. Portanto, a medida desse lado, do lado B', só pode ser seno de alfa vezes a hipotenusa é cosseno de beta. De modo análogo, o cateto adjacente, que é o cateto OB, ele tem como medida o cosseno de alfa vezes a hipotenusa. Portanto, a medida dele é cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Vamos agora observar o triângulo retângulo OAC. Esse triângulo, ele tem como um dos seus ângulos o ângulo alfa mais beta. Então, nós devemos ter que, como o lado OA é o cateto adjacente, então a medida desse lado só pode ser cosseno de alfa mais beta vezes a hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então nós temos que essa medida aqui é cosseno de alfa mais beta. O seu cateto oposto ao ângulo alfa mais beta é o cateto AC. Deixa eu marcar aqui ele. Cateto AC. Por ser o cateto oposto, a sua medida é igual ao seno de alfa mais beta vezes a hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então essa medida desse lado aqui é seno de alfa mais beta. Vou ver se eu consigo pôr aqui em algum lugar. Seno de alfa mais beta é a medida do segmento AC. E agora nós voltamos nossa atenção para o triângulo A'B'C. Nesse triângulo nós temos um ângulo interno aqui que é alfa, portanto o segmento é A'B'C, esse segmento aqui em cor rosa, aqui temos aqui um ângulo reto. O segmento A'B', ele é um cateto oposto ao ângulo alfa, portanto a sua medida, bom, para a figura não ficar tão carregada, eu vou ver se dá para me puxar uma seta aqui. Vou escrever aqui mesmo. Essa medida, vou apagar esse ângulo reto. A medida desse segmento do cateto oposto, que é A'B', é seno
de alfa vezes a hipotenusa, e a hipotenusa aqui é seno de beta. Também o segmento C', vou apagar aqui, fazer um pouco de lado, o segmento C', ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa, portanto, a sua medida será cosseno de alfa vezes a hipotenusa, portanto, a medida desse lado, do lado A'C, será igual, vou puxar aqui uma seta, essa medida é cosseno de alfa vezes a hipotenusa, que é seno de beta. Bom, a partir dessa figura, então, já dá para a gente deduzir algumas coisas. Por exemplo, observe que o segmento OA, ele tem como medida cosseno de alfa mais beta. Entretanto, OA é igual à medida do segmento OB menos a medida do segmento AB, que é igual à linha B'. Daí nós então podemos deduzir o seguinte. Então nós temos que OA é igual a OB menos AB. Entretanto, como AB é igual à linha B', então OA é igual a OB menos a linha B'. Daí nós concluímos, então, que como OA mede cosseno de alfa mais beta, e esse, por sua vez, é igual a OB menos a linha B', como OB mede, deixa eu apagar aqui, afastar aqui um pouco. Então, como OB, essa parte aqui azul, é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta, então isso é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos, e a linha B', essa parte rosada, a linha B' é seno de alfa vezes seno de beta. Então eu tenho aqui seno de alfa vezes seno de beta. Então nós já deduzimos que o cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. Agora, para deduzir a fórmula do seno da soma, observe que o segmento AC tem como medida o seno de alfa mais beta. Então, deixa eu apagar aqui isso que a gente já fez. Então, nós temos aqui o seguinte, o segmento AC é igual ao segmento A', mais o segmento A'C. Entretanto, o segmento A' tem a mesma medida do segmento B', mais o segmento A'C, e a partir daí nós podemos então concluir a nossa fórmula. Afastar aqui um pouco.
Então nós temos o seguinte, o segmento AC, esse segmento laranja aqui AC, ele mede seno de alfa mais beta. Então eu tenho que seno de alfa mais beta é igual ao segmento BB', que mede seno de alfa vezes cosseno de beta, mais o segmento A'C, que mede, esse segmento rosa aqui, ele mede cosseno de alfa vezes seno de beta. Então eu tenho cosseno de alfa vezes seno de beta. Então nós concluímos que o seno de alfa mais beta é igual ao seno de alfa vezes cosseno de beta, mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Bom, então com isso nós acabamos de demonstrar a fórmula para o cosseno da soma alfa mais beta. Nós mostramos que isso é igual ao cosseno alfa seno beta. Perdão, cosseno alfa cosseno beta menos seno de alfa seno de beta. E nós mostramos também a fórmula para o seno da soma alfa mais beta, que é igual a seno alfa cosseno beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Agora aqui nós observamos o seguinte, que o cosseno de menos beta é igual ao cosseno de beta, pois a função cosseno é uma função par, e o seno de menos beta é igual a menos o seno de beta, porque a função seno é uma função ímpar. Então daí nós deduzimos que o cosseno de alfa menos beta, que é igual ao cosseno de alfa mais menos beta, é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de menos beta, que é igual ao cosseno de beta, mais menos seno de alfa, depois eu ponho o sinal, seno de alfa, vezes seno de menos beta. Entretanto, seno de menos beta é menos o seno de beta. Então, aqui eu tenho um sinal negativo do seno, junto com o sinal negativo da fórmula. Então, isso aqui fica mais seno de alfa vezes seno de beta, que me dá, então, a fórmula para o cosseno da diferença. Para deduzir a fórmula do seno da diferença, nós usamos o mesmo argumento. Deixa eu tirar essa fórmula daqui. Então nós temos o seguinte, o seno de alfa menos beta é igual ao seno de alfa mais menos beta. E pela fórmula da soma, isso é seno de alfa vezes cosseno de menos beta, que é igual a cosseno de beta, mais, depois eu ponho aqui o sinal, seno de menos beta, que é menos seno de beta. Então o menos aqui do seno com o sinal positivo aqui da fórmula, então isso é menos seno de beta vezes cosseno de alfa. Então com isso nós deduzimos a fórmula para o seno da diferença de dois ângulos. Bom, finalizado isso, nós então deduzimos, acabamos de demonstrar a fórmula para o cosseno e para o seno da diferença e da soma de dois ângulos. Bom, vejamos agora um exercício imediato. É o seguinte, demonstrar aqui fórmulas para o cosseno e seno de duas vezes um ângulo alfa. Observe o seguinte, é imediato que o cosseno de 2α, ou seja, isso é o cosseno de alfa mais alfa, usando a fórmula do cosseno da soma, isso é o cosseno
de alfa vezes o cosseno de alfa, portanto é o cosseno ao quadrado de alfa, menos o seno de alfa vezes o seno de alfa, portanto é o seno ao quadrado de alfa. Logo, cosseno de 2α é igual ao cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Também o seno de 2α, que é igual ao seno da soma alfa mais alfa, através da formulinha que a gente acabou de demonstrar, isso é o seno do primeiro ângulo, que é alfa, vezes o cosseno do segundo ângulo, que também é alfa, mais o seno do segundo, que é alfa, vezes o cosseno do primeiro, que também é alfa, portanto fica 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa, conforme nós queríamos demonstrar nesse exercício. E vamos finalizar essa videoaula com mais um exercício, que é o seguinte. Dado um par ordenado, um ponto do R2 A de coordenadas x, y, determine as coordenadas do ponto A' obtido a partir de A pela rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário em torno da origem de R2. Então, a situação é mais ou menos a seguinte: eu estou no plano cartesiano, aqui eu tenho um ponto de coordenadas x, y, é o ponto A, tenho aqui o vetor, e eu vou rotacionar em torno da origem no sentido anti-horário de um ângulo θ. Então eu vou acabar parando em um outro ponto A' de coordenadas x', y'. E eu quero determinar essas coordenadas x', y'. Então, para demonstrar isso, eu vou começar estabelecendo a notação. Então, como eu já havia feito ali no desenho, eu tenho a linha de coordenadas x', y'. É o ponto obtido após rotacionar o alfa, o A. Vou fazer novamente aqui o desenho. Eu vou chamar de R a medida do segmento OA e vou chamar de alfa o ângulo que o eixo X forma com o segmento OA. Então a alfa é esse ângulo aqui. Vamos continuar aqui. Eu fiz aqui uma figurinha um pouco mais bem acabada. Observe o seguinte, que o segmento O, que é a origem, O, a linha, ele tem a mesma medida do segmento OA, porque o A' é obtido do A através de uma rotação, não há alteração na distância do ponto A até a origem. Então isso aqui é igual a R. Daí então nós concluímos o seguinte: aqui eu tenho alfa e θ. Observe que o segmento que vai da origem até o ponto X, que é exatamente essa coordenada X, ela é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Portanto, a sua medida vai ser cosseno de alfa vezes a hipotenusa que mede R. Então, x é igual a R cosseno de alfa. Da mesma forma, y é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, portanto, y é igual a R vezes o seno de alfa. De forma inteiramente análoga, nós obtemos que x' é igual a R cosseno de alfa mais θ,
porque x' é o cateto adjacente no triângulo que vai aqui da origem até aqui o ponto x', até o ponto A'. Ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa mais θ. Então ele é igual a r cosseno de alfa mais θ, e de forma análoga, como y' é o cateto oposto, ele é igual a r vezes o seno de alfa mais θ. Bom, então daí nós tiramos que x', que é igual a r cosseno de alfa mais θ, pela fórmula do cosseno da soma, isso fica r vezes cosseno alfa cosseno θ menos seno alfa seno θ. Como r cosseno alfa é x e r seno alfa é y, isso é igual a x cosseno θ menos y seno de θ. Analogamente, y', que é igual a r seno de alfa mais θ, isso é igual a r, usando a fórmula do seno, eu tenho seno alfa cosseno θ mais seno θ cosseno alfa. R vezes o seno de alfa é y e r vezes o cosseno de alfa é x, então isso aqui é igual a x seno de θ mais y cosseno de θ. Só arrumar aqui um pouco mais de espaço. Bom, nossa conclusão final é que a rotação de um ângulo θ em torno da origem é uma transformação linear, t, é uma transformação, uma função de R2 no R2, dada pela fórmula t de xy igual a x', y', portanto, igual a x cosseno θ menos y seno θ, vírgula, x seno θ mais y cosseno θ, e era isso que nós queríamos demonstrar. Bom, galera, por aqui termina a nossa videoaula. Espero ter ajudado na formação de vocês. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.